Quando foi eleito, disse que estava presidente. Mudou alguma coisa desde essa altura, nessa sua condição autodenominada? Está hoje como? Estou como presidente ainda também. Sempre estive como presidente. Aliás, há coisas que nos caracterizam, porque a minha formação é católica religiosa, que tem a ver essencialmente com origem fui seminarista. Depois de ser seminarista fui militar. Há velhos e consabidos princípios e valores que devemos preservar na nossa ética, na nossa deontologia, e quando afirmamos determinada coisa em termos de imagem pública, ela deve continuar. Por isso continua a estar presidente. Aliás, é público notório, perguntando aos munícipes, a porta está sempre aberta. É evidente que às vezes não estamos de acordo, mas faz parte do confronto de ideias, de debates, mas sempre sendo contraditório. Estou sempre aberto para as questões, para desafios, às vezes para dizer não. Também na vida temos que saber dizer não, tal e qual como fazemos em nossa casa e com os nossos filhos, mas continuo a estar presidente e continuo a estar aberto e sempre com portas abertas para quem me quiser ouvir ou eventualmente tentar ajudar a ultrapassar qualquer problema que surja no seu dia-a-dia, que surja em termos de comunidade. Tem sido um hábito mais ou menos comum entre os presidentes de Câmara, não só aqui na região, mas em todo o país, quando chegam ao fim do mandato, um ano e meio, 6 meses, retiram-se e dão lugar a outro ou a outra pessoa, uma pessoa da confiança desses presidentes. Está a pensar nisso ou vai levar o seu mandato até o fim? Não, já pensei nisso, ou seja, as questões, eu acho que isto na vida tudo tem o seu tempo. Aliás, há um princípio jurídico de direito que o tempo rege o ato é regido pelo tempo, ou ao contrário, que é um brocardo latino que utilizamos muito. De facto, houve um tempo para sair e para dar lugar a outro. Não que tivesse qualquer cargo político fora da Câmara Municipal. Essa questão nunca se colocou. Mas porque acho que entendia que também devia, sendo um ciclo, nomeadamente de 12 anos, deveríamos dar alguma imagem a quem eventualmente devia suceder. Mas não concordaram comigo, e pronto, como tudo na vida, se derrotado, por isso que continua o meu mandato até final do mandato, mas devia ter saído precisamente já o ano passado. Quando diz que não concordaram consigo, foi a conselheira? Não, foi mesmo as pessoas que estão no meu executivo. As pessoas que eventualmente até iriam. Exatamente, no meu executivo. Não entenderam assim, entenderam que, porque estas questões sempre foram assim, há um diálogo sempre permanente, nomeadamente com os vereadores, e com abertura e com frontalidade e com lealdade. Coloquei a questão em tempo oportuno e entenderam que não, que seria um erro, e pronto, a partir daí tive que assumir e vou assumir no cargo até final do mandato. Pode ser uma resposta de sim ou não, ou pode nem sequer responder, mas já agora quem é que eram as pessoas ou a pessoa que tinha em mente? Em princípio seria a sua aliás, a lei é bem clara sobre isso, havendo nomeadamente a renúncia ao mandato ou eventualmente a suspensão do mandato, é aquele que está no segundo lado da lista. No caso concreto seria a vice-presidente, seria a Marina, que avançaria para Presidente da Câmara. Então, à partida, mesmo que não tenha abdicado da suposição, à partida, depois isto é uma escolha da Conselhia e tem que passar pela Federação também. Era uma questão que eu tinha para com o meu executivo e que tinha, em termos mentais, porque estou reformado, não é? Em termos mentais, tinha o meu timing. Como disse, o tempo rege o ato. A partir daqui já não é uma questão, agora o novo candidato será aquele que a Conselhia, composta por 21 elementos, escolher para dirigir os futuros deste Conselho. Muito bem. Passamos à reabilitação urbana. A reabilitação urbana na Barquinha foi, e mesmo sendo jornalista, passou a utilizar estes eufemismos, foi notável. Como é que explica isto? Havia verbas, obviamente havia verbas disponíveis, havia um enquadramento legal disponível para a reabilitação urbana, mas depois também há aqui uma empresa muito preponderante nesta reabilitação. E sim, há aqui vários fatores que
alavancam toda esta regeneração. Para mim, e vou dizer aquilo que eu penso, eu gosto muito de ter um paradigma, um modelo de pensamento. A primeira questão tem a ver com a excelência do Parque de Escultura Contemporânea de Almarol, o nosso parque. O nosso parque, de facto, e aliás isso é público também, durante o fim de semana é muito frequentado, é muito apreciável. E depois, também, junto do parque, gravita ao seu lado muita qualidade de vida. Não é por acaso que são utilizados, quer por utentes, quer dos concelhos de Tomar, de Abrantes, de Torres Novas e do Entroncamento, a vinda ao nosso parque. Esta atração e qualidade de vida implicou, nomeadamente, uma alteração de paradigma. Qual era a alteração de paradigma que vinha em 2016? Uma grande revolução e grandes debates em termos de regeneração urbana. Esse foi um processo, na altura, feito com a chefe de divisão Fátima Capela, que conseguimos, de facto, começar a classificar muito o nosso território em área de regeneração urbana, um trabalho que sempre implica algum trabalho, também, nomeadamente, agora na última fase, muito mais dedicada à arquiteta Teresa Gil Pardal, também que no âmbito da sua classificação e tipificação dos vários factos relevantes para a qualificação, diga-se assim, em ARU. Também a colaboração de todo o Executivo Municipal e da Assembleia Municipal. É importante dizer que todos estes diplomas, ou todos estes regulamentos e todas estas normas foram a Assembleia Municipal, nunca houve qualquer oposição por parte de ninguém. Significa que, de facto, houve um consenso que teve depois reflexos, essencialmente, no tecido social. Qual era para além de uma bolsa que fizemos, nomeadamente de materiais, a questão da bolsa também da Câmara Municipal ter identificado prédios devolutos, de prédios gradados, todo este caldo, para além também de uma política, nomeadamente de sancionatória, que somos dos poucos conselhos. Aliás, Samara não treina-se este momento, não posso precisar, mas sei que no orçamento do ano passado éramos 28 conselhos que penalizávamos, nomeadamente triplicávamos o IMI para quem não recuperava e regenerava. Implicou, nomeadamente, uma revolução. Eu digo mesmo que, de facto, é uma revolução, porque houve alturas em que, ainda com os chefes de divisão, tivemos 32 edifícios na zona baixa de Vila Nova de Arquinha, estou a falar da ARU, em construção, em movimentação de terras, em recuperação. E toda esta panóplia, objetivamente, também teve, de facto, um catalisador, que foi haver uma empresa, nomeadamente a firma Barros Limitada, que de facto se dedicou também e que, para além dessa panóplia, também depois entrou também na gestão com o próprio empenho e com a sua entrega, conseguiu requalificar muito edificado e, de facto, foram dezenas e dezenas de casas na zona de Vila Nova de Arquinha, essencialmente aquelas casas mais, não digo mais antigas, mas mais clássicas e bonitas, diga-se nomeadamente a questão dos beirados e toda a preservação, nomeadamente também das frontarias, foi relevante para que a vila crescesse. E neste momento posso lhe dizer que temos casos pontuais de recuperação, que continuam a ser penalizados, em termos também do próprio EMI, mas que as pessoas vêm ter comigo e às vezes esta questão também, como digo, às vezes a gente tem que dar o bom e o mau. E às vezes me dizem, presente não pode ser, então desculpa, estão a vender, coloco no mercado, porque as pessoas que tinham os prédios que valia 15 mil euros agora estão a vender a 70, 80 mil e 90 mil euros, e coisas como tais, ou seja, significa que de facto tem que haver aqui uma justa, ou um critério de justiça distributiva, vamos dizer assim, não penalizando muito também os proprietários, mas no fundo fazendo-nos doer para quem de facto não quer requalificar. Eu sei que isso não dá votos, mas não é isso que está em causa. O que está em causa de facto é ter uma atitude, ter uma coerência, ter um princípio e seguir uma linha reta, cortando à esquerda e à direita, no sentido de ver aquilo que foi feito. E, aliás, é um bom exercício. E até faço esse desafio, que eu já o fiz também. É pegar no Google Maps 2014 e pegar no Google Maps 2014. Já o fiz. É impressionante, não é? Eu já vi, por acaso, é impressionante. Desde o princípio da vila até o final da vila é uma coisa que, de facto, como é que é possível, em menos de 10 anos, ter-se feito uma revolução em termos de património.
Pronto, isso também não se deve ao Presidente, diga-se de passagem, deve-se a toda a gente, nomeadamente aos próprios proprietários, que também muito investimento fizeram. É evidente que a Câmara tem que ser sempre um papel catalisador para que façam acontecer esses factos e facilitador também. Tem sido uma preocupação também por parte do Serviço de Urbanismo esclarecer, abertura, dar informação para que as pessoas em consciência possam decidir. E de facto foi esta revolução que aconteceu em termos de urbanísticos. Posso dizer que de facto é um orgulho, no último mandato, a grande revolução que foi feita neste Conselho. Uma das primeiras, digamos, novidades, digamos assim, quando se tornou Presidente, foi trazer para a zona da antiga, onde está o Intermarché agora, da antiga... Valura? Valura, exatamente. Quando iniciou o seu mandato, passado pouco tempo, tínhamos um Intermarché aqui na Barquinha. Num concelho tão desprovido deste tipo de equipamentos, como é que foi a reação dos barquinhenses, nomeadamente aqueles que tinham comércio aqui na vila e espalhado pelo concelho todo? Esse é um dos grandes problemas, nomeadamente do desenvolvimento social dos próprios concelhos. De facto, houve uma resistência por parte de alguns comerciantes, porque tinham o seu mundo, a sua maneira de fazer, que eu percebo perfeitamente, mas de facto era uma situação imparável. Ou duas uma, ou então tínhamos aquilo que acontece, nomeadamente em outros concelhos, que já também pediram um conselho sobre isso. Eu não vou dizer nomes, objetivamente porque não. Tínhamos um caso concreto, um concelho bem perto do nosso, em que o que é que acontece? Vila Nova de Braquinha, não tanto a região da Praia do Ribatejo, mas Vila Nova de Braquinha tem, nomeadamente em termos comerciais, e alguma atração pela questão do trocamento, nomeadamente em termos de compras, quer pelo mercado, quer também pelos atos de comércio que se verificam nos supermercados, quer também já todos novos, ou seja, devido à nossa centralidade de cruzamento da A13 com a A23, duas vias de comunicação, ou seja, há de facto quem pega, tal e qual como eu falei há pouquinho, para o parque, ou seja, para a qualidade de vida também veio ao nosso parque, também praticados comércio. Há aqui de facto uma grande mobilidade das pessoas. E implica, se a gente não tivesse, teriam que se deslocar para o concelhozinho do lado. Aliás, não é por acaso que pelo menos 2 supermercados, se eu não estou errado, para não fazer aqui publicidade a qualquer tipo de marca, estão mesmo confinados com o nosso concelho. Ou seja, porque são atrativos. E de facto foi um projeto que abracei logo de mãos. Posso lhe dizer que o Grupo Intermarché foi o processo mais rápido no país, em termos de licenciamento. Porque eu tive o cuidado também de cumprir todos os prazos legais. Lá para ser rápido não quer dizer que não se cumpra os prazos legais, não é? Claro. Tal e qual como na zona industrial. É esta proximidade, no fundo, esta ultrapassagem, porque na administração pública ainda temos muito o vício de retardar os processos. Esta realidade pura e dura, não vale a pena, qualquer cidadão que vai à administração pública tem sempre ali logo a barreira do atendimento público, vai ali o papel, mas o raio do papel depois para ir para despacho, e depois até que vai ao despacho e volta para trás e faz uma conjuntura e junta mais um documento e outro documento. Não foi o caso. Aqui, nomeadamente, nessa temática, que é do urbanismo, que funciona muito bem. Aliás, fomos premiados recentemente como o melhor conselho em termos urbanísticos pelo Jornal Expresso e de uma entidade completamente independente, não tem nada a ver com a política, é a Ordem dos Arquitetos, por isso estamos à vontade. E também a mesma coisa que temos, por exemplo, com os empresários da nossa zona industrial. Não somos gente que fazemos publicidade. Eles é que fazem publicidade uns aos outros. Mas estás com um problema, vais para a Braquinha, que eles lá resolvem o teu problema. E é mesmo assim, resolvemos mesmo. Procuramos, pelo menos, de facto, agilizar procedimentos e também facilitar. E, de facto, voltando à questão essencial que me colocou, é evidente que houve alguma resistência por parte de algumas pessoas, mas pronto, é o que aconteceu, a vida, e andou-se para diante e continua. Há, de facto, pequeno comércio e há grande comércio, como sabe, no nosso concelho, que é bom. Mas a verdade é que, e para quem conhece bem o concelho de Vila Nova da Braquinha, nomeadamente a vila, realmente houve ali aquela ressaca do início da elaboração do Intermarché, houve 2 ou 3 comércios que acabaram, mas que também já se renovaram. Sim. Se renovaram. Não, e há outra coisa evidente na vila, que é a restauração. Certo. Ricardo, mas há aqui uma coisa que é muito importante. Esses pequenos comércios que às vezes a gente desvalorizamos, têm muita importância.
Eu vou dar um exemplo que foi claro, preciso e conciso, em que eu tinha a consciência disso, mas que foi fundamental. Foi durante o período do confinamento do Covid. Ou seja, continuamos, eu por exemplo, continuei na minha rua ao Vítor, uma rua assim da rua, que foi fundamental também para nos acudir, para nos responder a algumas situações. E eu tenho cuidado de comprar também no comércio local, ou seja, não, eu acho que é muito importante também termos aqui um sentido de responsabilidade social. É evidente que eu não dou lições de moral a ninguém, mas eu tenho que pelo menos dar o exemplo. É o mínimo que alguém me pede, se for meu leitor ou não for meu leitor, mas hoje em dia que não sou um homem público, tenho que me comportar, pelo menos dentro de determinados parâmetros. E procuro, de facto, também adquirir alguma coisa no comércio local. Pelo menos daquilo dentro da minha área de residência. Isso procuramos fazer. E, de facto, quero aqui relevar, de facto, o comércio local, o papel fundamental, continuo a dizer fundamental, tivemos em tempos de pandemia. E tenho que dar aqui um público louvor. Mas, voltando outra vez à questão da restauração, a Vila Nova da Barquinha, a Vila tem neste momento vários restaurantes e... Sim, sempre teve. O Vila Nova da Barquinha, porque as pessoas vão passear, ou seja, já há aqui um caldo cultural muito importante. Para além da oferta cultural que fizemos, mas isso estou a levar em causa própria, serei suspeito, não é? Nomeadamente a oferta cultural que temos com as exposições da Fundação DP, com a questão das artes, o Centro de Arte Contemporânea, com a questão da escultura, pronto, toda esta animação, até mesmo atividades que fazemos durante o fim de semana, este último fim de semana foi a Conferência Internacional, há sempre, de facto, uma agenda cultural permanente. E, para além disso, temos, por exemplo, no jazz, a questão da tuna e outros... Pronto, várias coisas que, de facto, populam, ou seja, que vivem no nosso território e que levam as pessoas a virem consumir o Nova da Barquinha. Muitos, no fundo, dos clientes, diga-se assim, em termos comerciais, são pessoas que são do nosso território, mas muito, se calhar, 70%, 80% serão de territórios confinados. Eu tenho perfeitamente esta noção. Nomeadamente, à hora do almoço, eu vou aos restaurantes, porque a vida não dá para ir a correr a casa, e verifico que 80%, 70% são pessoas que não são de Nova Barquinha, mas que vêm, vão ao restaurante por causa da vista, vão a outro restaurante, essencialmente por causa, depois de sair ao almoço, dar um passeio no parque. Ou seja, a restauração, e também pelo tipo de restauração que a gente fazemos aqui, muito diversificada, nomeadamente em termos de dieta mediterrânica, e não só, até temos ofertas, nomeadamente asiáticas e africanas, e esta diversidade em termos de gastronomia, e também a possibilidade de... vamos à Barquinha, que parece que é... de facto, até o nome cativa. Eu sou suspeito, mas cativa. Isso é a realidade. Ou seja, tenho colegas meus dos outros concelhos que dizem: olha lá, o restaurante está aberto, o restaurante XY está aberto. Ou seja, significa que até uma maneira da gente vir repousar, no fundo descansar e vir alimentar-se, no fundo. Alimentar-se também, não só no estômago, mas também em espírito, também é fundamental para que o Vila Nova de Sobrinha, em termos de gastronomia, tenha, de facto, muita capacidade de atração. Essa é uma realidade. Mudando de assunto, aliás, continuando no assunto, já falei várias vezes sobre a zona industrial da Barquinha, eu peço-lhe que, de forma sucinta, como é que está a situação da zona industrial. Há grandes empresas, gigantes até, a instalarem-se lá, já instaladas também outras. Em que fase é que está a zona industrial em termos de... Está muito bem, e também verifico também nos territórios confinados também está bem. Significa o que é que acontece? Eu não gosto muito às vezes de particularizar esta questão dos territórios administrativos. É muito complicado, porque tudo é perto. Isto agora, o que era antigamente, agora é completamente diferente. Está bem, temos de facto tudo vendido em termos de estamos à espera, nomeadamente, de um grande projeto que é a construção modular, que já entrou o projeto. Estamos também na área das cabelagens, também um grande projeto também que vai entrar, que já está aprovado também por GAPMEI, investimentos que andam muito perto dos 30 milhões de euros já financiados por GAPMEI no Fundo de Transição Justa, e temos que, de facto, no mês de novembro, mês de dezembro, adjudicar já um novo projeto para a ampliação do Parque Industrial. Isso tem, como disse há bocadinho, tem muito a ver também com o passar palavra, nomeadamente dos empresários. Recordo, por exemplo, que anda lá um construtor que é do Norte, que já anda lá
começou com a fábrica dos colchões já há 3 anos e continua lá, e continua a construir, e continua... ou seja, são eles quase que trazem clientes para a compra de facto dos terrenos, e isso é meio caminho andado. Ou seja, de facto é um privilégio ter pessoas destas dinâmicas, mas também vejo com alguma preocupação, e não só aqui como também em termos regionais, a falta de mão de obra. Essencialmente, para quem fala, eu falo com eles todas a semana, e de manhã estive a falar com um deles, verifico que às vezes para o chamado chão de fábrica há falta de mão de obra. Ou seja, as pessoas não têm noção, ou seja, mas está de facto uma grande atividade crescendo, quer no nosso polo do entroncamento, Torres Novas, Barquinha, Tomar, está em crescendo. Ou seja, hoje empresários estão a investir sobre a maneira, e de que maneira, mas estamos com dificuldades, nomeadamente, como disse, não para cargos dirigentes ou cargos, no fundo, intermédios das empresas e com altas qualificações, mas depois para a questão do problema nacional até. Problema nacional, exatamente. Não tenho dúvidas nenhumas. Por exemplo, eu tenho fábricas ali que neste momento têm 140 postos de trabalho. Portanto, é muita gente. E posso lhe dizer que uma daquelas que eu estou a falar, mais de 80% é de origem do Brasil. Ou seja, isso muda o paradigma, muda a maneira de estar, muda nomeadamente a frequência à escola, e agora vou saltando um bocadinho também da zona industrial para a escola, ou eventualmente também para o CAIS. Falamos no CAIS, a CAIS está completamente esgotado, ou seja, o CAIS é o ninho de empresas. Temos que também pensar qual é a solução. Já não vou ser eu, mas pronto, a gente trabalha em equipa, continua a trabalhar, e mesmo quando se me pedirem ajuda, venho cá ajudar, não tenho problema nenhum sobre isso. Acho que quando a gente vive um projeto, deve vivê-lo de corpo e alma. Mas estava eu a dizer que já nos está a levantar problemas complicadíssimos, nomeadamente na gestão, e acabei de dizer isso ao delegado regional de Educação, a semana passada, que temos com 1.200 alunos para uma população de 7.040 dados de censos de 2021, 7.400 dados da DEGAL 2023, final de 2023, quando vimos a 10% dos alunos, de facto, gera-nos aqui alguns constrangimentos, quer em transportes, quer em alimentação, quer em recursos humanos, para satisfazer as necessidades. No fundo, são todos da região. Como disse há bocadinho, não gosto muito de falar da Barquinha, mas são da região. Já me está a roubar aqui algumas perguntas, porque queria falar sobre essa questão da educação, queria falar também sobre essa questão, porque tem a ver com a imigração também, obviamente, mas vamos voltar à zona industrial, e nomeadamente à volta da zona industrial. Já não é a primeira vez que há um projeto megalómano, digamos assim, nomeadamente o BARC. A Câmara fez o que pediu, a Câmara fez aquilo que... Mas isso é a vida. Isto é a vida. Mas é mais um projeto, já não é o primeiro na Barquinha, que é anunciado e que é... Sim, e que foi apresentado ao Ministro. Foi apresentado ao Ministro, Estado de Estado. Mas depois não tem consequências. O que é que aconteceu neste projeto? Neste projeto, o BARC, neste caso. O BARC, nomeadamente, a falta de financiamento. Claro, puro e duro. Ou seja, não há... Só. Não houve nenhum, ou seja, todos os procedimentos administrativos, tudo o que a Câmara era possível fazer, foram todos feitos. Mas não falando sobre a Câmara, falando sobre o promotor. É a falta de financiamento, aliás. Só falta de financiamento. Só falta de financiamento. Aliás, na última hipótese que colocámos, a gente tentou até à última tentar realizar o projeto, de facto, em que se pediu evidências em termos bancários, para arrancar com o projeto. Ele não conseguiu demonstrá-lo, ou seja, não houve evidências claras, precisas e concisas, como a gente gosta, para avançar com o projeto. Não podia esperar mais tempo, até porque o processo já se arrastava desde 2018. Entretanto, o ciclo também, o tempo rejoate, o ciclo mudou, havia necessidade de expandir a zona industrial e só tínhamos uma solução. Ou aproveitando os hectares que estavam dedicados a esse projeto, ou eventualmente fazendo uma aquisição do terreno confinante que não é nosso, que é de uma empresa, que é uma empresa. Então optou-se objetivamente por aquilo. Mas eu acho que é importante falar nos projetos, e no sucesso do nosso projeto, como outros projetos. Que é muito importante isto. O importante é, quem é agente facilitador não pode criar burocracias ou entraves a qualquer investimento. Porque senão não é Presidente da Câmara. Ponto.
Não há volta a dar. Cabe, no fundo, dentro das suas ponderações, dentro do seu método, em equipa, decidir a oportunidade, sim, é para avançar ou não avançar. Porque se aparecer um empresário aqui que diz que vai fazer um projeto tal, entretanto paga um estudo de impacto ambiental, que são milhares de euros, ou milhões, que foi feito o estudo de impacto ambiental, foi tudo o procedimento tudo feito, e depois, afinal, nomeadamente quando há um investimento já para razões infraestruturais, porque os projetos pegou-se tudo, não é? Os projetos são todos feitos. Depois, na fase do chamado take-off, o arranque do projeto não tem capacidade financeira, que cabe ao município, antes de passar o terreno avaliado em 8 milhões de euros, é importante que se diga isto, ou seja, o terreno urbano está avaliado em 8 milhões de euros, passá-lo para outra pessoa, sob pena de, então, temos um problema complicado, ou seja, que é a transmissão para um privado de um valor de 8 milhões de euros, e que depois como é que lá vai buscá-lo, não é? Isso aconteceu com a RPP Solar em Abrantes, por exemplo. Eu não queria dar exemplos, eu estou a falar para mim. Exatamente. Estou a falar para mim, ou seja, temos que aqui ter algumas garantias. Foi essas garantias que na altura pedi, eu não consegui dar, olha, temos pena, a vida continuamos, como sempre, agora citando uma velha máxima, nomeadamente da Revolução Francesa, quartel-comandantes, quartel-general em Abrantes, não é? Não estou a falar de Abrantes, uma questão da empresa que falou, mas é importante salvaguardar também o património desta Câmara, no sentido de precaver. Agora, não poderá o Presidente da Câmara nem a sua equipa, no fundo, coartar uma aspiração de qualquer pessoa que o venha cá. O que a gente temos que fazer é, dentro daquilo que é possível e dentro da limitação legal que a Câmara Municipal tem, agilizar procedimentos. Foi tudo feito. Companheiros de todos os lados, todos os sítios e mais algum. Não se fez, olha, quem fica com mais pena sou eu desta situação toda complexa, de facto, porque podia ter partido, por exemplo, para a zona industrial já noutra fase. Fomos um bocadinho tarde, mas mais vale tarde do que nunca. E, repito, salvaguardando o património do município. Não houve nenhum ónus ou encargo sobre esse património. Ainda sobre este projeto, houve uma grande promoção do projeto, até porque, em termos mediáticos, é sempre importante pressionar os poderes políticos e para eles terem atenção àquilo que está a ser feito. Mas aqui eu gostava de lhe perguntar, muito objetivamente, não quem falhou, ou então quem falhou, mas o que é que falhou aqui? Porque eu lembro-me também... Eu sei. O Ricardo vai perceber isso. Eu sei o que é que falhou, mas objetivamente por dever de ofício e também por dever de razões humanas, eu não devo falar sobre ele. Houve aqui um processo que falhou, que teve a ver objetivamente com estas questões que eu estou a dizer. E seria indelicado da minha parte chamar à colação. Eu sei o que é que se passou, hoje o meu executivo sabe aquilo que se passou. Se na Assembleia Municipal me perguntarem, terão a devida resposta com uma questão coberta por sigilo, eu darei a resposta a eles, com todo o prazer, mas de facto há aqui situações que se passaram, porque de facto, como disse, houve um grande investimento por parte do promotor, mas houve aqui razões que o tempo de facto veio a complicar. E esta realidade foi esta. Os acontecimentos em 2018 eram uns, em termos patrimoniais, em termos familiares, em 2024 eram outros. Ok. Porque assim, há muita gente de todo o país que convergiu nesta ideia deste projeto, que se candidataram, que criaram ilusões, que criaram expectativas. Aqui no Conselho, e o Freire é Presidente da Câmara, sabe o melhor do que qualquer um. As pessoas têm algumas expectativas e depois olham para estes projetos e dizem é outro Galaxy Park. É outra Galaxy Park. Mas eu lembro-me perfeitamente de... Há cerca de 6 anos, 5 anos, se não estou em erro, ter havido uma conferência de imprensa em Constância a anunciar a construção de um hotel que neste momento está completamente parado. Um hotel e spa que está completamente parado. E na altura... Nós estamos a falar de investimentos completamente dispares. Completamente dispares, sim, mas estamos a falar de expectativas. Exatamente, ou seja, estamos a falar de um investimento de 2 milhões, 3 milhões para 70 milhões. Pronto, neste caso este hotel, e eu já vou chegar, vai ver onde é que eu vou chegar,
Este hotel foi apresentado numa conferência de imprensa onde estavam imensos jornalistas regionais e nacionais, e a dada altura, a autarca José Amorim na altura, quando estava a falar, diz que espero que nós tenhamos financiamento para este projeto. E ficou toda a gente de boca aberta. Toda a gente ficou, então, mas afinal estão a apresentar um projeto que não tem financiamento. Obviamente que a obra andou, em Constância, aqui não andou. Andou de certa forma. A gente também, lá vai uma coisa, aqui não andou porque a gente também não deixou que andasse. Era aí que eu queria chegar. Portanto, há certas... O Ricardo há bocadinho percebeu, quando ele falou em números, ou seja, eu onerando, nomeadamente havendo uma cedência de direito de propriedade, estamos a falar de 8 milhões de euros, certo? Porque senão agora teríamos que os gastar na aquisição da expansão da zona industrial, certo? Ou seja, eu só permiti, de facto, ou sim ou sopas, quando eu disse que havia evidências financeiras para a conclusão da obra. Quando isso foi pedido 2, 3 vezes, não nos apresentaram, e vieram com fundo, nomeadamente com o fundo árabe, havia, de facto, evidências dentro do sistema bancário português que havia uma racional para avançar, ou então eu nunca poderia, sob pena, volta a velha questão. O importante era que a obra se fizesse, mas é importante salvaguardar o património deste município, porque somos uma Câmara pequena, somos uma Câmara com fraco recursos, e 8 milhões de euros é muito dinheiro, um orçamento do ano da Câmara Municipal de Vila Nova de Braquinha. Ou seja, e são estas ponderações que quem é dirigente tem que decidir no tempo certo. E acho que o tempo certo, eu percebo essas expectativas todas, eu percebo até, nomeadamente, a apresentação do Secretário de Estado do Turismo, eu percebo todas essas dinâmicas, mas há uma altura em que a Câmara tem que decidir. É evidente que o dinheiro foi gasto, foi promotor que gastou o dinheiro, gastou provavelmente alguns milhões de euros ou milhares de euros, não sei, isso é uma questão dele, nem tem nada a ver com a contabilidade pessoal de cada um investe naquilo que quiser. Por acaso não sou jogador, mas posso jogar no totobola, posso jogar outras coisas, mas de facto, na altura de decidir, tem que se decidir. E isso aí é a diferença entre, se de facto estarmos num cargo político em que temos que ver os pós e os contras, tal e qual como falava há bocadinho do supermercado, temos que cortar a direito. E pronto, o projeto infelizmente morreu, outros crescerão, outros virão, porque eu tenho a certeza absoluta que, devido à sua centralidade e devido à sua colocação no território nacional, como estamos colocados, quer no âmbito quer da A23, quer da A13, quer também, nomeadamente, o terminal do Riacho, quer em termos de ferrovia, que nos vai ligar essencialmente a Sines e também, depois de Sines, ao resto da Europa. Estamos nos sítios de melhor localização em termos nacionais. Isso também é público e notório, aliás. Quero recordar que, em termos de, nomeadamente, rendimento per capita, os últimos dados apontavam, a ser o entroncamento, Vila Nova de Braquinha, na nossa comunidade intermunicipal, como as pessoas que têm mais capacidade financeira. Pronto, é evidente que a gente sabe tão bem quais são os tecidos sociais que estão aqui presentes neste território, mas são com eles que a gente vive, que temos que analisar, não é? Nomeadamente muita gente ligada também à questão da rodovia, à ferrovia, quer também à questão dos militares, e temos 3 unidades militares aqui no nosso território nacional, só para recordar, e quão importantes são também para a criação de riqueza, mas é isto tudo, são estes cálculos, e as decisões têm de ser tomadas no tempo certo. Se não são tomadas, só vai dar problema. Então, não há nada como... Essa questão foi várias vezes colocada na Assembleia Municipal, dentro do debate normal, ético, sempre. Às vezes é evidente que a gente e percebe isso, às vezes não podemos dizer aquilo que a gente sabe, não é? Como há quem me pergunta o que é que era em concreto, eu acho que eticamente é incorreto eu dizer o que é que eu sei o que se passou, mas acho que é incorreto fazê-lo, mas dentro de um debate sempre salutar e que dentro de informar as pessoas, no sentido também de as pessoas estarem informadas. Agora, é evidente que as expectativas são expectativas sempre, mas pronto, é como em tudo na vida, nem sempre o Sporting ganha, e eu às vezes também sou lagartido e vertebrado. Falou há pouco sobre a questão dos censos e a questão de Braquinha ter aqui uma componente muito forte de trabalhadores na área militar. O próprio presidente é militar, ou ex-militar, não sei como é que se diz, se é ex-militar, militar para sempre.
depois tirou o curso de advogado. Sim, depois andei a vida. Andei a advogar. Mas há uma coisa que eu já não falo consigo há muito tempo, mas há uma coisa que gostava de lhe perguntar. Como é que foi passar por aquele caso extraordinário e quase recambolesco que foi o caso de Tancos? Como é que, enquanto Presidente da Câmara, tendo obviamente um raio de ação limitado, mas como é que foi viver esse caso? Foi um caso estranho. Mas compreendo perfeitamente. Repare bem, se a gente souber que de facto as Forças Armadas têm sendo vindo de facto sonegadas em termos de recursos humanos, muitas vezes fora daquilo que é normal, nomeadamente para o cumprimento da missão, vejo que a questão da segurança será uma das situações, tal e qual como aconteceu agora, nomeadamente as prisões, em que se coloca em crise todo um Estado de Direito e um Estado de Segurança que importa, de facto, valorizar. E cada vez mais também, de quem está do outro lado, tem noção das fragilidades de quem está no mundo militar ou no mundo dos serviços prisionais. Lideram com alta tecnologia, lideram com capacidades que não são aquelas de antanho, ou seja, em que era possível, nomeadamente, se calhar com 1 ou 2 guardas conseguiam fazer, de facto, a guarda, diga-se ao paiol, em segurança, que não é possível agora. Porque... Então, os serviços militares, peço desculpa eu interromper, acha que a falta de financiamento, tanto na questão militar como na questão dos serviços prisionais, tem feito com que estejam mais atrasados do que aqueles que querem fazer mal? Sim, não tenho dúvidas quanto a isso. Repare, as coisas são o que são. Quando mais, nomeadamente no caso concreto que me está a falar, o procedimento até foi interno, daquilo que temos conhecimento, não é? Houve de facto também ali alguma agilização do procedimento do assalto por fatores internos das próprias unidades. Isso implica que facilitou quem fez de facto o furto do equipamento. O resto não deve falar, até por dever de ofício. Sim, outras questões que eu sei muito mais sobre esta temática. Claro que sim. Mas, por exemplo, até estou coberto por sigilo e, objetivamente, posso falar. Ora, para mim, a questão fulcral está não dar os meios, no fundo, para responder àquilo que se entende como uma segurança mínima das Forças Armadas. Quando não se criam, nomeadamente, atos, câmaras de vigilância, nomeadamente, agora já não está assim, mas nomeadamente a rede estava completamente em mau estado de conservação, vamos dizer assim, para não ferir outras atividades. E não se tomam os devidos cuidados, provavelmente a probabilidade de assalto é muito elevada. É evidente que quando este caldo se junta, nomeadamente fatores de informação internos para o exterior, mais complicado se torna. Foi o que se passou. Felizmente, a grande alarido social e bem, foi possível termos alguém generoso que recuperou com algumas adendas o material e ele voltou à casa onde nunca devia ter saído. Mas chamusca, nesse caso. Exatamente. Mas eu vou voltar outra vez. O Presidente, o Fernando Freire, durante esse tempo, ainda por cima sendo militar, muito sucintamente, como é que foi viver essas semanas de alto foco nacional e internacional até? Não, fiquei mais, Vila Nova da Barquinha. Fiquei mais prejudicado, pronto, de facto. Fiquei, porque eu sabia o que se passava lá dentro, aliás, era até amigo de algumas pessoas que trabalhavam dentro do paiol. Já sabia de antemão que havia problemas de segurança? Sabia muita coisa, mas por dever de sigilo não deve falar, como disse. E de facto fiquei mais desgostoso, vamos dizer assim,
para já sabendo, nomeadamente, a falta de recursos humanos que existiam, bem público, nomeadamente, bem público notório, quando foi do debate parlamentar, nomeadamente do chamado inquérito ao caso Tancos. Assisti a todos os debates e assisti toda a panóplia de intervenções e questões colocadas pelos outros deputados. Mas, de facto, também com o sentido pejorativo de Tancos, diga-se do polígono, porque Tancos, de facto, é a praia do Ribatejo, mas pronto, isto é uma questão que já vem do tempo de Fundos Pereira de Mel. Há uns que dizem uma coisa, 1962, da portaria, que diz que é o polígono de Tancos. Mas pronto, de facto, no sentido negativo de Tancos, no sentido pejorativo da aldeia, que não tem nada, pelo contrário, é gente boa e que de facto não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Todo o resto é consequência, de facto, dos investimentos feitos nas Forças Armadas, tem que se dizer. Muito fazem os respectivos chefes de Estado-Maior e também os militares com aquilo com o pouco que dão. Porque o cumprimento, nomeadamente, de 2% do PIB em termos de militares, eu ainda hoje, e tenho esta sensibilidade, e ainda hoje estava a ler as notícias e leio, ou seja, estou a ver o mundo a caldear para um sítio complexo, ainda, por exemplo, a questão hoje, que eu gosto e estou sempre atento às notícias, vejo pouca televisão, mas na net ando sempre à procura das notícias que me interessam, nomeadamente o conflito, nomeadamente o rebentamento de estradas entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, ou seja, estamos ali um caldinho. Antes de ontem tivemos, nomeadamente, o processo de Taiwan com a China, temos, depois mais um, agora temos o problema também de Israel com a Palestina e, nomeadamente, com o Irão, temos o problema da Rússia com a Ucrânia, ou seja, está a criar um caldo social e complexo, nomeadamente guerra, e faz-me repristinar um pensamento na altura do jornal Loureiro dos Santos, que dizia: se houver uma guerra, onde é que a gente se vai alimentar? Porque abandonamos os campos. A guerra já está. Não, mas eu estou a uma guerra a sério. E atenção que isto quer dizer, a guerra está. Ou seja, mas os centros nevrálgicos de alimentação, os centros nevrálgicos, nomeadamente de mobilidade de meios que permitem a alimentação das populações, mantém-se. E vou-vos dar um exemplo, nomeadamente quando houve a greve dos camionistas, que faltou 4 dias os alimentos nas prateleiras dos supermercados. É que os alimentos não nascem nos supermercados, não sei se me faço entender. Tudo este caldo leva a que, de facto, tenhamos negligenciado as Forças Armadas. E elas são, para mim, se calhar por defeito ou por dever de ofício, se calhar, são fundamentais para um Estado de Direito Democrático, respeitando os princípios e os valores da democracia, mas são fundamentais. É quando, de facto, são negligenciadas, provavelmente alguém poderá pagar por esta negligência. E o caminho que o mundo está a tomar, não quer ser pessimista, mas não o vejo com muito bons olhos, e provavelmente vamos ter que, de facto, fazer aqui pelo menos um estado de alma sobre esta temática, que importa de sobremaneira pensar nela. Acho que esta questão tem que ser pensada. Porque, de facto, as juventudes partidárias não quiseram acabar com o serviço militar obrigatório. Ninguém valoriza as Forças Armadas porque são um mal menor. Pronto, tem que lá estar. E só se lembram, às vezes, nomeadamente em situações de emergência ou de proteção civil, dos incêndios, ou eventualmente quando cai alguma ponte ou alguma situação de emergência da Força Aérea para levar algum órgão que precisa. É como tudo na vida, ou seja, de facto precisamos deles e eles são fundamentais à sociedade. E mais não digo. Ao nível da educação, no Conselho há muitos alunos, muitos vindos de concelhos limítrofes, neste caso o entroncamento, mas também de Constância. De Tomar. E de Tomar. Em termos da influência da imigração no número de alunos, como é que avalia o número de alunos que existe neste momento na Braquinha? Lá ver, Vila Braquinha tem uma capacidade, que é uma capacidade, a construção de infraestruturas todas novas, para começar a fazer um histórico, acontece nos anos de 2012, onde de facto requalificámos também a Escola Ana Maria II, requalificámos a Escola Ciência Viva, surgiu de novo a Escola Ciência Viva,
isto em 2012. Depois, posteriormente também, já durante o meu mandato, nomeadamente no ano 2019-2020, requalificámos todos os espaços JIs, essencialmente em 2018 com a criação do JI da Braquinha, ex-novo, e também JI da Moita, que já vinha do antecedente, também em 2012, e requalificando o JI da Atalaia e da Praia do Ribatejo, nomeadamente com a retirada dos amiantos e todos aqueles, no fundo, materiais menos nobres, e também com a criação de novas fachadas, com vidros e portas novas de equipamento. Ou seja, significa que, de facto, em termos de equipamentos, estamos, de facto, no melhor que existe em termos de território nacional. Não é dito por mim, é dito por várias entidades ligadas à educação, porque também conversamos com eles. Mas esta procura daquilo que era normal, seria aquilo que é expectável, será 700, 800 alunos, temos mais 400 alunos, nomeadamente estamos a falar de 1.200 alunos, de facto foi uma situação complexa que nos traz grandes constrangimentos. Certamente também tem a ver com o tipo de ensino que praticamos, nomeadamente uma escola a tempo inteiro. Recordo que, de facto, começamos às 7h30 da manhã e acabamos às 18h30. Funciona quase como um colégio, as pessoas permitem também, e durante o período também há ATLs, que dá resposta aos pais, e de facto esta aposta em educação, que também muito dinheiro de Vila Nova de Braquinha tem para a educação. E bem, porque é aqui que se formam os homens da manhã. De facto é uma das prioridades que devemos ter em termos de políticas autárquicas. Sofrer grandes constrangimentos. Eu só quero dar um exemplo, por exemplo, na criação da quarta escola do JI da Braquinha. Bem, o Ricardo não passa pela cabeça as dores de cabeça que eu tive. Eu faço aqui um pleonasmo, mas de facto é este. Ou seja, para eu justificar a quarta sala, ai Jesus, onde é que ia buscar dados e contradados e mais dados? Nós para ali quase 3 meses a atrasar o projeto para justificar a quarta sala. De certo é que ela foi feita e neste momento não chega. E a realidade é esta: todas as coisas são finitas. Perante uma situação anormal, é completamente impossível gerir, quer nomeadamente a questão das refeições, ou seja, que neste momento estamos a servir 850 refeições diárias, de confecção própria, com contratos feitos. Estamos a transportar alunos que são alunos no entroncamento para a escola da Praia do Ribatejo. E temos carros, temos autocarros, temos motoristas. Neste momento abrimos, felizmente, mais um lugar e preenchido. É que depois também temos um grande problema complicadíssimo. E gerir isto tudo às vezes não é fácil. É que, por exemplo, os motoristas. É o ordenado mínimo nacional, ou seja, o sistema é assistente operacional. E o ordenado mínimo nacional. É evidente que as pessoas não se sentem atraídos para o desempenho deste cargo. Por isso, porque vão provavelmente para um tipo de atividade em que ganham mais 300, 400 ou 500 euros. E depois a gente temos que satisfazer as necessidades disto tudo, ou seja, temos que transportar a alimentação, nomeadamente temos a nossa cozinha concentrada devido ao elevado número de refeições, é na escola de Dona Maria II, na cozinha, que depois é distribuída em contentores todos herméticos, todos em termos. Depois temos que ter viaturas próprias para o transporte de alimentação, porque não pode ser transportado de qualquer maneira, ou seja, ter regras de saúde pública e bem que existem, e de proteção também da qualidade alimentar, que temos que cumprir. Mas para cumprir todo este encargo, vamos falar assim, não é fácil gerir isto. Não é fácil gerir isto num tempo em que, de facto, o ser funcionário público não compensa. Para a gente sermos claros e precisos e concisos. Porquê? Porque, de facto, depois o privado consegue oferecer outras condições que a gente não consegue oferecer. Então há dificuldade em ter pessoas para trabalhar? Nomeadamente em termos de motoristas temos uma grande dificuldade. Em termos de? Motoristas, por exemplo. E isso leva-nos a que não tenhamos capacidade de resposta. Este é o dado puro e duro. Neste momento, as nossas escolas estão completamente saturadas. Tivemos que criar uma escola, uma nova turma, por exemplo, no ensino básico, no ECV, mas esta nova turma implica mais 4 turmas. Porquê? Primeiro ano, segundo, terceiro e quarto, ou seja, no fundo, daqui a 4 anos são mais 12 turmas dentro do equipamento. Evolutivo. Ou seja, isto é sempre evolutivo. E não temos capacidade de resposta, não temos. E daí o meu alerta, que deixei bem claro, sou delegado escolar,
que não temos capacidade, porque as coisas têm que ser planeadas, isto não nasce do nada, não se pode fazer uma escola de um dia para o outro, isto não é assim, não é? Isto não é assim. Tem que haver concursos públicos, tem que haver projetos, tem que haver terrenos, tem que haver tudo. E temos, mas isto é transversal também, não é só a Vila Albraquinha, aquilo que eu tenho percebido também acontece no entroncamento, acontece em Torres Novas e acontece em outros locais do país, devido, como disse, também à questão da atratividade e da oferta também em termos empresariais e industriais está a acontecer na nossa região. A solução passará, nomeadamente, com a disponibilização de outros alunos através de transportes próprios para outros concelhos que estão, de facto, da periferia, que não estejam muito longe da gente e que, de facto, possam acolher estas situações. Mas é um processo complexo, e que não é fácil de resolver porque depois também temos, nomeadamente, níveis de contratação pública que fazer, recursos humanos para pagar e com a oferta escolar que a gente dá, vejo com grande preocupação, nomeadamente nos próximos anos. Muito bem. Uma das suas promessas, quando da campanha de 2013, era de Já lá vão 11 anos. Já lá vão 11 anos, vão fazer 12 anos próximo ano. Uma das suas promessas era de que a freguesia de Praia do Ribatejo, as Limeiras, Madeiras, Praia do Ribatejo, tivesse saneamento básico, coisa que na altura não existia. Neste momento, como é que está a situação? Sei que houve um investimento de 8 milhões de euros, com participados a 85% pelo Estado, ou pelos fundos comunitários. Como é que está neste momento essa situação? Porque era uma das suas grandes promessas. Pacto sunt servanda. Eu gosto muito dos bocados de latim, os pactos são para cumprir, isto não é são para cumprir. É uma das preocupações que eu tenho. Ou seja, quem for no meu caderno eleitoral, eu estou a arriscar, nomeadamente, a questão 1 a 1 da freguesia e do meu caderno eleitoral, aquilo que eu prometi às pessoas, porque acho que, essencialmente, importa cumprir com a palavra. E a política está onde está, porque às vezes não se cumpre com a palavra. Fora esta observação em latéria, ou seja, unilateral, vamos à questão essencial que me colocou. De facto, fizemos nomeadamente em 2016 a estação de tratamento de águas residuais da Praia do Ribatejo. Na sequência desse projeto, em 2018, entramos com a questão das madeiras, Casal dos Pintainhos, de saneamento básico, e foi feito também todo esse saneamento básico. Já em 2023 entramos pelo sistema dos matos, lameiras, limeiras e similares, todas as populações adjacentes. De facto, esse compromisso, esse objetivo foi cumprido na íntegra e é uma obra que de facto não dá votos. Aliás, havia vários colegas que diziam que não dava votos, nomeadamente essa questão do saneamento básico, mas quem está na política não pode estar com esta perspectiva dos votos, tem que estar numa perspectiva de saúde pública, de qualidade de vida, e de facto essa é uma bela recordação que eu levo, nomeadamente em termos de saúde pública, porque... Uma questão fundamental em termos de saúde pública. Sim, sem dúvida. Reparem, ainda muito mais quando se estava aqui numa questão de injustiça concreta, porque de facto todos os lugares, todas as terras, todos os círculos urbanos, para falarmos assim, ou espaços urbanos confinantes e de alguma da nossa região, todos o tinham. Estou a falar nomeadamente Atalaia, Moita, Braquinha, Cardal e Tancos, e de facto a praia tinha estado negligenciada sobre essa temática, nomeadamente do chamado ciclo urbano da água. Isso foi ultrapassado e de facto estamos em condições de concretizar esse projeto. Falta-me uma promessa que eu também tinha, mas que já tenho no investimento natural integrado, no ciclo urbano da água, de facto é a parte norte da Atalaia. Também tinha prometido essa parte da Atalaia. Está em termos de fundos comunitários, está garantido o financiamento já, está lá na gaveta, para esteja ambiente na altura, eventualmente fazer essa infraestrutura, que também tinha sido promessa e que continuo a dizer, pelo menos ainda na última reunião do Conselho de Administração, reiterei essa necessidade de feitura também do norte da Atalaia. Quanto ao saneamento básico, penso que neste também não é possível fazer noutros lugares, também temos que recorrer também às forças céticas, porque, como em tudo na vida, às vezes são milhões e milhões de euros, por exemplo, do exemplo do Cafuz, como é que a gente poderá eventualmente para uma população de 7, 8 habitantes, ou seja, e depois para trazer todo o sistema
de esgoto ou de saneamento em Marilhas até às Limeiras seria de facto milhões e milhões de euros, o que de facto não é possível, é inexeguível fazê-lo e pronto, há que ponderar também a utilidade das questões. Mas esse desiderado está cumprido, não tenho dúvidas nenhumas e bem cumprido, e pronto, prometi, cumpri, ponto. A Barquinha, não sei se o Sr. Presidente concorda, tem aqui geograficamente está aqui dividido pelo polígono de Tancos. Temos aqui esta zona mais próxima, onde está a Câmara Municipal, Vila Nova da Barquinha, Moita do Norte, Atalaia, que está mais próxima ali do entroncamento, e depois temos a outra parte do Conselho, Praia do Ribatejo, Limeiras, Madeiras, Cafuz, que está mais próximo do Conselho de Constância. Como é que lida com um Conselho em zonas muito populadas, como é o caso, por exemplo, da Aldeia da Fonte, e outras em que há uma desertificação que não é exclusiva da Barquinha, é uma questão nacional, mas como é que lida com essa questão? Não, eu tenho a preocupação, aliás, por exemplo, na zona de Limeiras, Cafuz e Matos, eu todas as semanas vou lá. Até porque é bonito. Até porque é bonito, aliás, para mim é das zonas mais bonitas do Conselho. E não só, a relação das pessoas, essencialmente tenho uma relação de amizade com muitas pessoas dessa região e dessas terras, o que é bom, até uma maneira de descontrair e tenho sempre cuidado de facto de acudir e também tentar resolver os problemas delas, porque também são cidadãos de pleno direito. Mas de facto essa questão de alguma menos densificação populacional, vamos dizer-lhe assim, era verdade, mas também já deixou de ser verdade. Ou seja, eu tenho cuidado, nomeadamente existe uma figura jurídica que é o direito de preferência dado ao município de Nova Barquinha para o exercício de aquisição de determinados imóveis, estamos a falar dos prédios urbanos em termos em concreto. E tenho verificado que, de facto, houve uma grande procura numa primeira fase, no ano de 2021, e acho também, isso é visível, nomeadamente as receitas de IMT, em que quase elas triplicaram face aos valores anteriores. Neste momento estamos muito perto de €500 milhões só em receitas de IMT. Tanto que quase recebemos tanto de IMT como estamos a receber de IMI. Repara bem como é que, ou seja, o nosso IMI anda a 500 e poucos mil euros, o IMT também anda à volta disso. Só para termos a noção disto, né, dos atos de comércio que se praticam aqui em termos de mudança do chamado direito de propriedade puro e duro, nua propriedade, melhor dizendo. E de facto, todos esses valores, todas aquelas escadas que estavam abandonadas nas madeiras, nas limeiras, já começam a ter procura. Isso tem a ver com a excelente localização que temos. A gente às vezes diz que não estão, repare, nomeadamente as limeiras, estamos na A23, passado 3 minutos as limeiras estão na A23. Sim. E temos uma excelente qualidade de vida. Atravessa mesmo. Exatamente, ou seja, há ali uma proximidade geográfica que de facto é isto. Não quero comparar, por exemplo, a terra natural, onde aquilo a gente para lá chegar é complicado. Pronto, nomeadamente algumas terras em que de facto demoramos muito tempo a chegar. E esta, de facto, temos aqui uma realidade que é o espaço confinante, Atalaia, Moita, Cardal, Barquinha, que é espaço tudo compacto, no fundo é um aglomerado urbano. Esta é a realidade. Esta no fundo é uma mendicidade que temos aqui. Não volta, já às vezes nem sabe onde é que começa uma localidade e entre a outra, porque de facto está lá uma toponima, está lá uma placa a dizer bem-vindo à Atalaia, bem-vindo à Moita ou coisa similar, e é um espaço contínuo. E depois com outra realidade, que são nomeadamente Tancos, também que já afastadinho 2 km de Nova Barquinha, e a realidade da Praia do Ribatejo. Mas como disse, tenho tido muito cuidado com a praia. Temos feito também, de facto, algum carinho por aquela terra, e bem precisava, e esperemos que dentro em breve, nomeadamente, quer no âmbito da requalificação de estradas, e que vamos entrar agora com o concurso público, antes do final do mandato, deixar pelo menos grande parte das estradas também recuperadas, no sentido de haver, no fundo, uma movimentação mais perene e de qualidade de vida também daquelas populações que a têm, porque vivem no sossego, só isso é meio caminho andado, mas também, de facto, dar-lhes as condições ideais para que possam viver e sentir-se bem naquele território.
voltando à questão da construção, e acho que foi das primeiras coisas que nós abordámos aqui nesta entrevista, há aqui uma digamos uma toponímia de construção no concelho. Corrijam-me se eu estou errado, mas a zona de expansão, tantos anos à espera de expansão, está finalmente... Sim, está a renascer, não é? Porquê é que isso aconteceu agora e não aconteceu antes? Tem a ver com a oferta e da procura, não há a ver uma coisa. De facto, isso é uma questão do mercado. Há coisas que a gente não pode, ou seja, as infraestruturas estavam lá. A gente teve, nomeadamente, e estamos a falar das zonas de expansão, estamos a falar de onde estão as piscinas, onde estão alguns equipamentos desportivos, ou seja, tem a ver objetivamente com critérios de... Eu não queria dizer isso, mas de facto a qualidade de vida em Vila Nova de Braquinha ainda é um sentido de atratividade. Porquê? Citando o poeta, nas cidades, não é? Nas cidades é uma coisa, no campo é outra coisa. E, de facto, em Vila Nova de Braquinha, com esta pessoa, aliás, tem sido público e notório, com alguns quadros, nomeadamente quadros médios e superiores, deslocados para Vila Nova de Braquinha, porque não gostam de viver nos andares, ou seja, a gente tem aqui, de facto, ainda esta cultura muito, temos o nosso quintalzinho, a nossa vivendazinha, temos um espaço para os amigos conviverem. Se tivermos a nossa adega tão ideal, ainda mais ideal, é evidente, mas existem os pequenos espaços que são mais confortáveis em termos familiares, em que os miúdos podem brincar, e isso em Vila Nova de Braquinha é possível fazer, porque se houve aqui alguma gestão urbanística, vamos dizer, não se fizeram grandes atentados em termos de Vila Nova de Braquinha, houve proteção nomeadamente ao edificado, houve uma gestão equilibrada das coisas, não se fizeram grandes atentados. A realidade é essa, pura e dura, e isso agora está a colher vantagens. Porquê? Porque as pessoas também estão-se a cansar da cidade, nomeadamente quando na questão da pandemia também houve aqui um volte-face e uma visão do campo diferente, em que as pessoas voltaram nomeadamente às origens, e temos esse reflexo. Por isso daí a zona de expansão também está a crescer, que é bom sinal, mas também que convém crescer com ponderação e com... Se não voltamos à velha questão, nomeadamente a escola, que a gente temos que aprender também com os outros ciclos aquilo que se passa no nosso dia-a-dia. Por isso, às vezes, quando diziam um incentivo, nomeadamente à edificação, incentivos ponderados, com parcimónia e com cuidado, porque os territórios também se sentem e também se magoam. Muito bem. Tenho só mais duas questões para si. Há aqui uma questão que eu vivo em Vila Nova de Braquinha. Há aqui uma questão que tenho recebido de várias pessoas, que é a questão da energia e dos cortes de energia. Como o Presidente disse muito bem, há cada vez mais edificado novo, moradias, casas inteligentes. Pronto. É uma questão que eu não faço a todos os Presidentes de Câmara, porque as coisas não são iguais de município para município, de concelho para concelho, mas neste caso tenho recebido algumas, não é queixas, mas alguns desabafos. Pessoas têm já casas inteligentes e há constantes cortes de energia, com bom tempo, com mau tempo, e as coisas acontecem. Não lhe vou perguntar se a responsabilidade é do município, eu vou lhe perguntar de quem é a responsabilidade. Essa resposta é fácil de dizer. Tudo o que é gestão da rede elétrica é redes pura e dura. Não, seja, não. A gente somos um mero consumidor, tal e qual como qualquer cliente final. Mas em termos de cortes, peço desculpa interromper, em termos de cortes, por exemplo, a partir de Santarém... Não avisam o município, a não ser que haja uma situação excepcional. Um corte, por exemplo, sei lá, de uma linha de alta tensão, uma situação complicada, questões sim, estruturais, para a própria rede, vamos lá ver a coisa. Todos os casos pontuais não, ou seja, somos um mero consumidor, para além de sermos um consumidor excelente, porque gastamos nomeadamente energia, só energia elétrica, gastamos muito perto de 300 mil euros para o concelho. Como sabe, pagamos toda a rede pública de iluminação
De facto, é evidente também recebemos uma contrapartida, que eles pagam-nos uma renda de utilização do espaço público, que anda neste momento muito perto de 220 mil euros, para as coisas ficarem clarinhas como eu gosto, 220 mil euros de rendas do chamado contrato de arrendamento de baixa tensão, mas todos os cortes, todas essas situações inopinadas, é mesmo gestão pura e dura da redes. Também sou afetado, nomeadamente eu por exemplo, tenho um USB, lá uma coisinho, por acaso, quando há cortes de energia, para ter algum cuidado, mas são coisas que nos ultrapassam. É evidente que a situação também tem muito a ver com a centralidade aqui, é por aqui que passa grande parte das linhas de alta tensão, média tensão, nomeadamente vindas de Castelo de Bode e outras coisas como tais, mas que é uma coisa que, de facto, nos extravasa completamente e que nos foge fora do nosso controle. A única coisa que temos de fazer, e às vezes tem feito, nomeadamente, é algumas interpelações, colocando em crise porque é que tantos cortes, porque é que se faz tanto. Isso é o papel de cidadania que se faz na defesa dos nossos cidadãos e também na defesa, enquanto pessoa coletiva, do município. É isso que a gente faz e que diariamente o fazemos, quando as coisas são, de facto, demasiado ou são prolongadas. Mas reconhece, e agora faço esta pergunta, reconheço, enquanto cidadão, sim, que realmente há... Este constrangimento, mas quem é cidadão também tem que perceber, nomeadamente, estou a lhe dizer, por exemplo, vou-lhe dizer o caso do mês passado da água, para termos um exemplo concreto. Houve um problema na moita do norte da água, houve uma pedra que se introduziu no sistema, no alta fonte, um sistema complicado que houve ali, cortes sucessivos de água, ou seja, nem todo o mundo é ideal, ou seja, há sempre alguns constrangimentos que as pessoas têm que perceber. O que é que a gente pode fazer? Neste caso concreto fizemos, como o sistema estava dependente de um sistema só alimentar, de uma única fonte, nomeadamente em termos, por exemplo, toda a zona do Cardal, criámos um bypass, uma radial lateral, no sentido para o futuro isso não vir a acontecer. Isso aí é que é prevenir, tentar gerir as coisas, tentar de evitar. Os particulares queixam-se depois também os empresários, nomeadamente a zona industrial, às vezes têm problemas, nomeadamente estamos a falar de produção, não sei se sabe, mas neste momento estamos, por exemplo, a fabricar 700 colchões dia na zona industrial para exportação e se houver uma quebra de tensão é complicado em termos industriais, ou seja, isto é a panóplia do nosso dia-a-dia, daquilo que existe, não estou a desculpar a redes, nem pelo contrário, nem tem lá nenhuma ação, pelo contrário, até somos contribuintes líquidos, quer em termos pessoais, quer em termos do próprio município, mas de facto há situações inopinadas que às vezes também a gente não consegue controlar, essa é a realidade pura e dura, mas quando também a gente acha que, e dou-lhe razão, e dou razão aos municípios, quando uma, duas, três vezes, calma aí, isto também já é exagerado, né? E então também não faço mais que o meu papel, devo fazer, reivindicar junto à entidade, nomeadamente responsável pela exploração, para em tempo alertá-la para as situações de inconveniência que os municípios têm e que de facto eu aqui represento. Muito bem. A última pergunta é a pergunta da Praxe. Falta um ano para sair, salvo seja, para deixar de ser Presidente da Câmara, com novas eleições. Deixar de estar. E era isso que eu lhe queria perguntar. O que é que planeia estar depois de sair daqui? Não, vou usar a minha reformazinha. Não tenho ambição nenhuma. Eu acho que esta na política também deve-se mudar. A gente não deve estar agarrado aos cargos. Sempre foi o meu conceito que eu disse: venho para aqui para fazer a minha missão, entregar a carta à democracia. Acho que dentro de alguma modéstia, e aliás com 3 maiorias absolutas que os municípios me deram, confiaram na minha palavra e confiaram no meu desempenho, na minha entrega e no meu denodo do dia-a-dia, que foi sempre, as pessoas não têm a noção, mas isto dói na saúde e dói também em termos familiares, porque estamos sempre afastados, nunca temos a disponibilidade permanente. Não aconselho a ninguém, mas quem quiser eventualmente também pode candidatar-se, esteja à vontade, mas vou gozar a minha reforma, porque como sabe já estou reformado da Caixa Alta de Aposentações. Para o próximo ano, em janeiro, vou ser reformado pela Ordem dos Advogados, também porque continuo a descontar para o cofre da Ordem, e depois, mais tarde, serei reformado aos 66 anos e qualquer coisa, que a gente nunca sabe quando é que é, 6 anos de dia, e a ter outra reformazita lá da Segurança Social, aquela que tem a ver com o cargo de desempenho. Chega, acho que é bastante para quem deu, nomeadamente ao território. Acho que já cumpri a minha missão, dei muito à terra que me acolheu, no fundo é a terra onde eu vou ser sepultado.
e penso que as pessoas também gostaram ou não gostaram, isto é a vida, também não temos que agradar a toda a gente, mas penso que com as maiorias que me deram gostaram do desempenho e esperando que na próxima eleição escolham uma pessoa consciente, que não faça de facto, que seja ponderada, que tenha os pés no chão e continue de facto a preservar o mandato que já vinha do antecedente com o Miguel Pombeiro. E não gostaria de acabar esta entrevista sem falar dessa pessoa que teve uma visão estruturante para o próprio território, que eu continuei, e que quem vier a seguir também consiga, de facto, conseguir estes mandatos que conseguimos fazer, pondo Vila Nova de Barquinha como terra de referência, como terra de qualidade de vida e também de facto com procura, quer em termos empresariais, quer em termos de habitação para viver. O que é bom sinal é porque as respostas de facto foram corretas e foram certas e no tempo certo. Então, está presidente e daqui a um ano está descansado. Exatamente, daqui a um ano terei reformado. Muito obrigado.